Como realizar essa expedição? Começa a busca por patrocínio. Liga para uma empresa, liga para outra, liga para outra, liga para outra, liga para outra. E, obviamente, que eu recebia 237 nãos por dia. Um belo dia, na última semana do ano, eu recebo um e-mail dizendo: parabéns pelo projeto, pode contar com aporte integral de recursos. Eu simplesmente sentei no chão, no escritório, e comecei a chorar que nem criança. Para mim, ali, talvez tenha sido um dos dias mais importantes da minha vida. A tartaruga pensou em um plano. Eu vou, nem que seja montada num elefante. Montar num elefante? Vai cair lá de cima, foi o que todos disseram. Mas a tartaruga foi em frente, providenciou uma corda e conversou com seu amigo elefante, que prontamente a atendeu. E assim, lá foram os dois, com calma, mas firmes no caminho. No dia marcado para o encontro, todos os animais já tinham chegado. Até que surge o elefante, carregando a tartaruga nas costas. Todos aplaudiram. Como é que a tartaruga tão pequena pôde pegar o elefante para seu cavalo? Quando você vai idealizar o projeto, você não imagina o conjunto de variáveis que você vai descobrir ao longo do caminho, que você não tinha previsto. Você tem 4 países que falam português, 2 que falam inglês e 3 que falam francês. Aí você esquece que em cada um desses países você tem locais onde as pessoas falam dialetos e que não falam a língua do colonizador. Sobretudo países onde a escolaridade, regiões e países onde a escolaridade é baixa, porque eles aprendem a língua do colonizador na escola. Se a criança não vai para a escola, ela fala o dialeto. Como é que ela vai se comunicar com o forasteiro? Outras questões. Tem povos que não conversam exatamente, por mais que sejam próximos, não se dão muito bem. Então a gente conseguia guias que estavam no país aqui, que na hora de passar para esse país aqui, 100 metros, assim, não, para lá eu não vou. Então você tinha que criar uma estratégia para sair daqui e ir para lá com outra estrutura. Da euforia passa a ter uma espada na tua cabeça, falando assim: agora, malandro, resolve, vai fazer. Começa a ligar para as operadoras especialistas em África. Alô, boa tarde, eu queria ir para a África, um projeto assim. Ah, você ligou para a pessoa certa, nós somos os melhores em África. Pô, que bacana, eu preciso ir para Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. Silêncio do outro lado da linha. A senhora está aí ainda? Tô, mas veja bem, a gente faz África do Sul, Tanzânia. Os caras fazem a África gourmet. Ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Então foi com muita costura, conversando com uma pessoa, com outra, com o amigo do amigo que topou nos receber. Conseguimos uma operadora logística que faz esse mesmo roteiro
em 3 países da Costa da Mina. Aí daquela insegurança de, pô, será que essa ideia é uma ideia de jirico? Será que eu vou... Quando eu olhei, eu estava seguro de saber que tinha muita gente boa, importante, poderosa me ajudando ali. Seja com dinheiro, seja com indicação, seja enfim, com boas vibrações, com torcida. E aí, como é que tá? Conseguiu? As pessoas ligavam. Então foi muito interessante essa busca, muito motivante, mas dura. O primeiro país que nós visitamos foi Cabo Verde, que é um país pequeno, né? Um país que tem uma certa tranquilidade. É um arquipélago composto por várias ilhas, então era um lugar mais tranquilo, digamos assim, para quem está indo para a África pela primeira vez. Senegal, a gente tinha o suporte de um amigo meu que servia como diplomata em Dakar, e então a gente tinha uma expectativa de ir para a ilha de Gorée com uma certa tranquilidade também. Guiné-Bissau, a gente já tinha essa informação de que as representações diplomáticas tinham deixado o país, a maioria delas, por conta da instabilidade política, o que, obviamente, a gente fica com um certo temor do que nos espera. E Gana também nós sabíamos que era um país que já tinha uma democracia consolidada, então era um país estável nesse sentido. Nós sabíamos, por outro lado, que Gana, Togo e Benin nós faríamos de carro. Então também tinham um certo temor em relação às estradas africanas. É outro espaço diferenciado das fronteiras aéreas, ou seja, quando você chega por avião e chega de carro é uma outra relação. Então tinha uma certa expectativa desse momento completamente on the road, que era sair de Gana, Togo e Benin, cruzar esses 3 países de carro. Quando nós fomos para a Nigéria, era um momento de atuação intensa do Boko Haram, então vários ataques terroristas, então a gente, obviamente, estávamos preocupados. E aí depois Angola, que eu tinha também uma expectativa muito grande por conta de ser o país da cultura banto, que influenciou principalmente no samba, na capoeira, né, 2 expressões culturais que eu estudo bastante. Angola, que também estava numa transição democrática, e ainda com certas questões relacionadas à estabilidade política. E, por fim, Moçambique, que a expectativa era de encontrar um país bastante diferenciado dos outros, porque é o único país que faz parte da Rota do Índico e que a gente também sabia que era um país de uma beleza inacreditável. A África é um continente diverso, em termos de história, de memórias da escravidão que a gente encontra em outros espaços, em rios, em ruínas, em cultos religiosos. Ao mesmo tempo, o que nós vamos encontrar da famosa exuberância da natureza africana, o que nós vamos encontrar em torno também dos problemas políticos que a maioria dos países africanos enfrenta. Então era esse caldeirão de expectativas que nós estávamos vivendo. Que a África nos esperava. Ainda existia, obviamente, que aquela dúvida se a gente de fato ia encontrar a memória material e imaterial do tráfico de escravos no Brasil. A gente ouviu de muitos especialistas em África que a gente não ia encontrar isso. Isso é uma coisa esquecida, que as coisas estavam destruídas, enfim. E isso pra gente ainda era uma grande dúvida. Mas a gente só ia saber indo. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. A ideia dos lugares de memória da escravidão traz um pouco essa perspectiva de que
esses espaços eles ainda emanam memória, eles ainda trazem uma história que está ali naquelas ruínas, nos monumentos, né, na Porta do Não Retorno, recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. Sankofa significa que se você deixou alguma coisa importante no passado, pode ser um sentimento, uma relação, um objeto, se aquilo for de fato relevante para você, você não pode seguir adiante. Você tem que voltar e buscar.